E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, podcast que, bom, vocês já sabem, né? A gente explica as complexidades da política global rapidinho, sem enrolação. Sem mistério. É isso aí. Eu sou o Pedro e tô aqui hoje com o Lucas. Opa. E a Gabi. E aí, pessoal? Pra gente desvendar um tema que tá dando o que falar. A visita da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da OEA aqui no Brasil, entre os dias 9 e 14 de fevereiro. Essa visita deu o que falar. Deu mesmo. A gente vai mergulhar de cabeça para entender o que rolou. Mas antes, a gente precisa entender qual era o objetivo da OEA, o que eles vieram fazer aqui. Será que era só para avaliar a liberdade de imprensa e de expressão no país? A pergunta é essa, né? Afinal, a gente sabe que o momento político e judicial aqui no Brasil tá bem complicado. Pois é. E aí, será que a visita da OEA tinha segundas intenções? Ou será que foi só uma investigação legítima? A gente trouxe um material super completo aqui para a gente analisar essa história a fundo. A gente tem que ir com calma, né? Analisar as diferentes perspectivas. Exatamente. E já que a gente está falando de perspectivas, que tal a gente começar pensando como um realista? Os realistas, lembra? Eles acreditam que países e organizações internacionais agem de forma estratégica, sempre buscando seus próprios interesses. Quer dizer, a gente pode se perguntar, será que essa visita da OEA faz parte de um jogo político maior? Faz sentido. Será que a OEA está usando essa visita para, tentar exercer influência na região? Ou defender algum interesse específico deles aqui na América Latina? E a gente sabe que a OEA, eles já tiveram alguns envolvimentos polêmicos aqui no continente, né? Vários, né? E para a gente entender melhor esse contexto todo, a gente precisa falar do STF, o Supremo Tribunal Federal. Que, ultimamente tem sido protagonista em vários casos relacionados à liberdade de expressão aqui no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo. Ele tem tomado decisões bem polêmicas, como ordenar o bloqueio de contas em redes sociais e a remoção de conteúdo. O Moraes, ele justifica essas medidas como uma forma de combater a desinformação, né? E discurso de ódio. Essa é a justificativa. Mas, e aí como a gente define o que é desinformação? Ou discurso de ódio? Linha tênue, né? Total. E aí, essa linha tênue pode acabar silenciando vozes que simplesmente discordam do governo, sabe? Ou de outros grupos poderosos. Sem contar que a gente tem que pensar no papel das Big Techs, né? As gigantes de tecnologia. Verdade, elas têm um poder enorme, né? Controlando a informação. E a gente muitas vezes não sabe nem quais critérios elas usam para moderar conteúdo. Quem garante que essas empresas estão agindo de forma justa, imparcial, transparente? A gente não sabe. E esse ponto que você tocou, Lucas, é central para a crítica liberal, né? Os liberais defendem que essa concentração de poder nas mãos de poucas empresas, é uma ameaça à democracia. Com certeza. A gente precisa de mais transparência por parte dessas empresas, né? Para garantir que a liberdade de expressão não seja prejudicada. A gente não pode deixar na mão deles essa decisão, né? Não. E tem mais um ingrediente nessa história toda que deixa tudo ainda mais intrigante. O timing da liberação de contas de figuras políticas nas redes sociais, logo antes da visita da OEA. Sério? Algumas contas que estavam bloqueadas há meses, voltaram ao ar do nada. Que estranho, né? No mínimo, levanta suspeitas, né? Será que foi só uma coincidência? Fica parecendo que foi uma jogada pra, impressionar os gringos, né? A galera da OEA chega aqui e vê tudo liberado, apesar que, nossa, que país democrático! Maquiaram tudo. Fica parecendo que o governo queria evitar as críticas da OEA, né? E aí, será que foi uma jogada calculada? Ou só uma coincidência? É a pergunta que fica, né? E essa história toda nos leva para a visão construtivista das relações internacionais, né? Os construtivistas. Eles defendem que as narrativas, elas são moldadas para atender a interesses políticos. Então, nesse caso, a narrativa que parece estar sendo construída é que o Brasil, ele respeita a liberdade de expressão, né? Apesar de ter todas as controvérsias. E essa liberação das contas, bem na véspera da visita da OEA, reforça essa narrativa. Então, aí a gente precisa se perguntar, será que a OEA vai comprar essa narrativa? Eles vão realmente investigar a fundo a situação da liberdade de expressão no Brasil? Ou vão se contentar com essa versão maquiada? Boa pergunta. E para responder essa pergunta, acho que a gente precisa dar uma olhada no histórico da OEA aqui na América Latina, né? Verdade. A OEA, eles têm um passado, digamos, cheio de altos e baixos, né? Bastante controverso. Com momentos de defesa da democracia, mas também com acusações de parcialidade de favorecer governos alinhados aos OEA.
Tipo, a crise política na Bolívia em 2019. A atuação da OEA foi super criticada, né? E por outro lado, a OEA tem sido bem mais branda com a Nicarágua e a Venezuela, o que levanta dúvidas sobre os critérios de intervenção deles. Parece que a régua muda de acordo com o país, né? Toto, a Escola Inglesa de Relações Internacionais, por exemplo, defende a importância das instituições internacionais, tipo a OEA, para a governança global. Mas eles destacam que a credibilidade dessas instituições, ela depende da coerência e da imparcialidade. A pergunta que fica é, será que a OEA está aplicando os mesmos padrões em todos os países? Ou a visita ao Brasil faz parte de um jogo político maior? A gente tem que analisar tudo com muita cautela, né? Com certeza. Não podemos simplesmente aceitar a narrativa da OEA ou do governo brasileiro sem questionar. A gente precisa ir além das aparências, entender as reais motivações por trás dessa visita. É isso aí. E a gente vai continuar desvendando essa história no próximo bloco. Fiquem ligados. Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. É isso aí. Espalha pra geral. E a gente quer saber a sua opinião também. A visita da OEA é motivo de preocupação ou é só mimimi? Deixa aqui nos comentários. A gente quer saber o que você pensa sobre esse assunto. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho. A gente viu que a visita da OEA ao Brasil, bom, ela levanta um monte de perguntas, né? A gente começou a descascar essa cebola e viu que tem muita coisa por baixo, né? Pois é. E agora a gente precisa pensar nas consequências dessa visita para o Brasil lá fora, no cenário internacional. Verdade. Afinal, essa história toda pode acabar respingando na imagem do país. Imagina só. A OEA conclui que a liberdade de expressão está ameaçada no Brasil. E complica, né? Complica. Isso pode acabar prejudicando as relações diplomáticas com outros países. O Brasil pode acabar isolado na comunidade internacional, perdendo credibilidade. Virando tipo um pária diplomático. Dependendo de como essa história se desenrolar, a gente pode acabar nessa situação. Caramba. Mas se a OEA, sei lá, acabar endossando as ações do STF, tipo, disser que o Brasil está combatendo a desinformação, legitimar as ações do governo. Bom, aí o governo brasileiro ganha um argumento forte para se defender das críticas internacionais, né? Mas, ao mesmo tempo, corre o risco de reforçar a narrativa de que o Brasil está caminhando para um regime autoritário, né? É onde o Estado controla tudo que as pessoas podem ou não falar. Exatamente. É um jogo de xadrez, né? Cada movimento tem consequências e a gente nem sempre consegue prever o que vai acontecer. Totalmente. E como o Brasil se protege nesse jogo? O que a gente pode fazer para evitar que essa história vire uma bola de neve? Acho que a palavra-chave aqui é diplomacia. A gente precisa se comunicar de forma clara com a comunidade internacional. Explicar nossas posições, buscar diálogo com países que compartilham nossos valores democráticos. Mostrar que a gente está aberto ao diálogo, né? Exatamente. E a sociedade civil, qual o papel dela em tudo isso? A sociedade civil tem que cobrar a transparência do governo, defender a liberdade de expressão de forma responsável e, principalmente, se informar sobre o que está acontecendo. Se informar é fundamental. E a mídia? A mídia tem a responsabilidade de informar a população com imparcialidade, apresentar diferentes perspectivas sobre esse debate, fiscalizar as ações do governo e das big techs. Mas e quando a própria mídia é acusada de espalhar fake news, de ter um lado político definido? Como a gente garante que está recebendo informação de qualidade? Essa é uma questão bem complicada. A gente precisa buscar informações de fontes confiáveis que se esforcem para apresentar diferentes pontos de vista e que estejam abertas ao diálogo com a sociedade. A gente tem que ter senso crítico, né? Checar as fontes das informações, desconfiar de notícias sensacionalistas. Com certeza. E denunciar conteúdos que incitam o ódio, a violência. A gente não pode se calar diante de discursos que ameaçam a democracia. É a responsabilidade de todos, né? Governo, sociedade civil, mídia, cada um de nós tem um papel a desempenhar na defesa da liberdade de expressão e da democracia. É isso aí. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas também é uma responsabilidade coletiva. A gente precisa cuidar dela para que ela não seja usada como ferramenta para manipulação e autoritarismo. E essa história toda da visita da OEA, ela mostra que a liberdade de expressão não é só um tema abstrato, né? Ela impacta diretamente a vida das pessoas. Sim. E as relações entre os países? Totalmente. A gente precisa continuar debatendo esse tema com seriedade, buscando diálogo, a compreensão. Afinal, a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. É isso aí. E por falar em debate, a gente volta já para a última parte do nosso programa com uma pergunta para lá de importante. Não saiam daí. E voltamos. Chegamos na reta final do nosso episódio sobre a visita da OEA. A gente analisou um monte de coisa, né? Passamos por diferentes perspectivas, informações e tentamos entender essa história toda.
E agora, para a gente amarrar tudo, a gente precisa voltar para aquela pergunta que a gente fez lá no começo. Ah, a pergunta que não quer calar. Depois de desvendar essa teia de relações internacionais, a gente precisa saber. Essa visita da OIE, ela foi realmente uma demonstração de preocupação com a liberdade de expressão? Ou será que foi só uma jogada política para legitimar as ações do governo? É, pergunta de $1 milhão. E aí, o que você acha? Olha, sinceramente, não tem uma resposta fácil para essa pergunta, né? A gente viu que a OIE tem um histórico, digamos, complicado aqui na América Latina. Eles já tiveram alguns momentos controversos, né? Vários. Teve momentos de defesa da democracia, mas também teve acusações de parcialidade, de servir aos interesses dos EUA. A gente viu tudo isso. E esse histórico, junto com o timing da liberação das contas nas redes sociais, bem na véspera da visita, aumenta a desconfiança, né? Fica parecendo que foi tudo armado, né? Parece que o governo brasileiro tentou maquiar a situação para evitar críticas da comunidade internacional. Mas, por outro lado, a gente também não pode descartar a possibilidade da liberação das contas ter sido uma resposta genuína às críticas sobre censura, né? Verdade. Tipo, uma tentativa de mostrar que o Brasil está comprometido com a liberdade de expressão. Pode ser também. A gente precisa tomar cuidado para não cair em teorias da conspiração, né? Analisar a situação com base em fatos. É isso aí. Senso crítico sempre. E o mais importante é a gente continuar acompanhando os desdobramentos dessa história. Buscar informações de fontes confiáveis, formar nossa própria opinião. Afinal, a liberdade de expressão é um tema que nos afeta diretamente. Com certeza. A gente precisa se manter informado, engajado para garantir que esse direito seja respeitado. E a gente aqui no Relações Internacionais, em minutos, vai continuar de olho nessa história, trazendo para vocês todas as informações, as análises. Vocês têm ligados? Então, pessoal, para não perder nenhum episódio, se inscrevam no canal, ativem as notificações e não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Espalha para gerar! A gente quer saber a sua opinião também. O que você achou da visita da OIE ao Brasil? Deixa aqui nos comentários. É isso aí. Participa da conversa. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo Relações Internacionais em Minutos. Tchau, tchau.